Olha só, gente. O Super Xandão vai entrar no MBL? O Super Xandão vai entrar no MBL? Rapaz, que doideira é essa, cara? Se você vive num país onde a regra do jogo é ser desonesto, é você querer passar a perna no outro, é você querer sempre pagar... Esse aí é louco, viu? Esse aí é insano. Esse aí é maluco, é louco, é biruleibe. Mas eu gosto dele. Bata, Max, malandro, você vai ser isso. Se o estudo não tem mais significado, se as virtudes não têm mais significado, se Deus não existe, Deus não tem que ser o principal, se nada das coisas que são boas dos seres humanos vem à tona, são estimuladas, e sim, em detrimento disso, o que é ruim é estimulado, o que vai acontecer com esse país? Se a gente tem uma classe que nos domina, que age dessa forma errada, de forma deletéria com a nação, o que vai acontecer com a nação em pouco tempo? Todo mundo vai se comportar da forma errada. Gente, curtam a live, tá? É o que acontece aqui. O policial... Eu tenho uma apreciação gigantesca por policial, força armada. Criança pistoleira mandou R$5. Samuel, se tiver algum problema para resolver é só falar comigo no Discord dos inscritos swingueiros. Gente, inclusive ontem, que pra nós. Inclusive ontem eu fui passear com a minha filhada, tal, no parque, né? Fui com ela passear porque eu tava com muita saudade dela, tal, enfim, da minha família inteira, porque eu tô longe de casa. E infelizmente eu só consigo ser feliz perto das pessoas que eu amo. Então, para eu conseguir ter disposição, para conseguir realizar aquilo que eu pretendo no meu cotidiano, eu preciso estar perto de quem eu amo, estar vendo quem eu amo, estar sentindo as pessoas que eu amo perto de mim, cuidando delas também. Então, tava com muita saudade, fui para Fortaleza. Não, porque aqui para nós, que é uma história que, tá ligado? Fui para Fortaleza, tá ligado? Aí, mano, saí com a minha irmã, saí com a minha mãe e tal. Porra, consegui encontrar com a minha avó, tarará, tudo certo. Quando eu tava vindo, já tava morrendo de saudade, já não queria mais. Enfim. E aí eu saí com a minha filhada pra ir pra um parque de diversão. Moleque, quando eu cheguei no parque de diversão, você ama o seu chat? Amo todos. E minha mãe também. Minha mãe adora vocês, tá? Minha mãe fala de vocês o tempo inteiro. Ela fica, meu filho, quem será aquele urubu de Uruguaiana, né? Ele acaba tanto com seu sossego, né? A gente tava conversando sobre isso. Aí, velho, tava eu no parque com a minha filhada, tá ligado? Segurando ela aqui e tal, porque ela já consegue andar, mas eu tava com tanta saudade que eu só queria estar com ela no colo. Segurando ela aqui e tal, tudo certo. Negros me chamam de CJ moleque maneiro, preto embaçado. Ah, feios me chamam de light skin. E dizem que sou pardo. Telefone Mandei não para, essa pros meus amigos. Galera negra olhou pra mim assim, ô branco, mas eles riram de rachar. Estão me chamando de Michael Jackson invertido. Opa! Que eu era branco, virei preto. Calma. Porra, tô sendo chacota, mas a música tá divulgada. Não faz isso com a gente. Não faz isso com a gente. E quem tá te chamando de light skin é porque é feio, pô. Porque reais manos só te chamam de negro. Então, molecote, tava eu com a minha filhada, pá, o bagulho é louco. Gente, falta muito pouco, inclusive, pra minha música bater 10k. Quando bater 10k, eu vou soltar outra, tá ligado? Então, vamos lá. Curtir a música, papai, compartilhar, pra gente bater 10k logo, pra poder lançar logo a outra, que a outra é bem pesada. Acertar o coração do malandragem. É, filho, vocês viram que eu lancei, né? Vai ser uma música, tá ligado? Porque eu tava tentando fazer um marketing, pá. E aí, tudo certo. E aí, mano, tava eu aqui com a minha filhada e tal. Moleque, enquanto eu tava aqui, tinha dois caras do lado. Caralho, os caras simplesmente começaram... Gabriel Brandão, essa é uma bosta, mano. Vou te banir da live. Vou te banir da live, tá? Os caras simplesmente começaram a brigar, velho. A brigar. E era uma banquinha que tava aqui e outra banquinha do lado. Aí o cara olhou pro outro e falou assim, se você passar dessa risca aqui, a gente vai brigar. Aí o outro falou, pois se você passar aqui, a gente vai brigar também. Aí eles ficaram, um numa risca, outro um do lado, outro da risca, né? E falando, se você passar, a gente vai brigar. E o outro falando assim, se você passar, a gente vai brigar. E eu falei, e por que não passa? Nunca se entenderam e agora estão querendo brigar. Os dois assim se ameaçando direto. Parece aqueles cachorros. Tá ligado? Caralho, minha afilhada começou a rir, né? Que ela é muito espontânea, assim. Tem um riso muito espontâneo. Então vamos voltar. Super Xandão vai entrar no MBL?
Quem souber morre. E bota, Maxwell, bota. Eu acho esses caras muito bravos, né? Acho que assim, esse trabalho, infelizmente, eles enxugam gelo hoje em dia, porque ao mesmo tempo que eles prendem 10, tem mais 100 sendo fabricados no Brasil, porque o Brasil é isso, é uma fábrica de criar criminosos, né? Samuel, então assim... Olha aí, tá aí. Samuel, não ironicamente, tu viu que teve um cara que te chamou de light skin nos comentários do vídeo com a Sarah, simplesmente a vida imitando a arte. Como eu tô falando, filho, feios me chamam de light skin e dizem que sou pardo. Telefone não para na alta madrugada. Coisas que eu não preciso lembrar, tá ligado? Desculpa, a sua vez já passou. O bagulho, eu devia ter falado isso, mas eu não falei, pronto. Aí toda vida essa música me gera problema. E bota, Maxwell, bota. Incentivo. Samuel Pokémon Raro mandou R$5. Puta merda. Samuel, vi no mercado um pão de queijo da marca Ford de Minas. Você tem algum envolvimento? A marca Ford? Vou pedir os direitos autorais. Bota, Maxwell, bota. Real um policial tem hoje de combater a criminalidade? Nenhum. Ele ganha mal, ele não tem nem tecnologia, ele não pode nem, às vezes, em situação de autodefesa, se defender da forma que deveria de um criminoso, porque ele pode passar a ser o criminoso ainda. É tudo invertido. Isso é uma piada. Não existe isso. O mundo é uma fraude. É uma fraude total, o sistema. O Léo Santana, o mundo é uma fraude. Ai, não é Léo Santana não, como é o nome dele, gente? Léo Stronda, pô, caralho, icônico, tá? O mundo é uma fraude. É uma fraude, pô. O mundo todo é uma fraude. Bota, Maxwell. Bota, Maxwell. Bota na fraude, Maxwell. Bota. O que a gente vive é, sim, uma farsa. E não é questão de, é o Xandão que tá falando. É o tá aí pra todo mundo olhar. Constantemente você tem exemplos disso. Olha aí o Vitor, o mundo é um covarde. Covarde. Ai, covarde. A gente vive, infelizmente, num território onde o crime, o ser humano voltado para o crime, domina. Aquelas pessoas que têm uma natureza ruim, satânica, dominam. Enquanto o centro de motivações não for diferente, enquanto não aparecer uma figura apoiada pela população, que a população junte-se, esqueça essa balela de esquerda e direita que é uma farsa, e se juntem em prol de um projeto nacional. O Xandão acha que esquerda e direita é uma farsa, mas ele acredita na terra plana, né, cara? É muito loucura, de desenvolvimento para esse país, para poder focar naquilo que presta, naquilo que é bom e benéfico, e levantar uma pessoa, entregar esse poder para essa pessoa, porque ninguém faz nada sozinho. O presidente não é nada, ele é apenas um cara a serviço da população. Se não tem uma população ciente do que deve ser feito, se eles não estão reunidos em prol de uma verdade, e se essa pessoa que está nesse cargo da presidência não representa essa verdade e não luta por ela, nada faz sentido. O poder vem do povo. Só que o povo não consegue disseminar esse poder justamente porque estão separados. Moleque, vamos aqui analisar, com todo respeito, né? Vamos aqui analisar o estúdio de Léo Stronda, cara. Rapaz, que ele se garantiu demais aqui, viu? No estúdio aqui, viu? Ainda acreditam nessa coisa, nessa balela de esquerda e direita. Eles acreditam ainda que existe uma oposição no país e não existe. Não tem oposição. A oposição é falsa. É um teatro que está acontecendo diante dos nossos olhos. Essa é a realidade nacional, é assim que eu enxergo. Essa é a minha ideia, né? Mas você não acha que é por isso que eles não investem muito em educação? Eu tenho... Irmão! O que é isso? É assim que eu enxergo. Essa é a minha ideia, né? Mas você não acha que... Moleque, o que? Bicho! Mano, o que é isso aqui, cara? Caralho, irmão, o que é isso? Porra! Que isso? Que programa é? Que programa é esse, bicho? Os caras botaram a porra do Blade no programa. Mano, os caras botaram. Peraí. Pera lá. Moleque, os caras. Os caras botaram o Blade no programa aqui, é foda. É por isso que eles não investem muito em educação? Eu tenho certeza que é por conta disso. O Brasil, se eu não me engano, ele foi o único país do mundo, não sei se foi o único, mas foi um dos únicos que, nas últimas 5 décadas, despencou o QI. Isso não acontece em lugar nenhum do mundo. Aqui no Brasil, assim, a cada década que passa, o QI diminui. O QI do brasileiro já é um dos menores do mundo, se não for o menor.
É horrível. A situação aqui é horrível. Não sou eu que estou falando de novo. Se você for pesquisar por professores que estão... Gente, mas teste de QI é uma coisa que é muito discutida, inclusive, na pedagogia, nas ciências da educação. Porque esses testes de QI, como eles foram implementados no início da educação, eles eram muito válidos. Só que esses testes de QI hoje, eles mais limitam do que ajudam no oferecimento de dados para compreender o panorama de uma sala de aula, ou de uma região, ou de uma escola, ou de, enfim, de uma secretaria distrital. Porque o teste de QI ele é muito limitado a uma inteligência pragmática. E hoje a gente já tem dimensão, porque quando foi inventado o teste de QI, a gente não tinha essa dimensão, né? Mas o diálogo da educação com a psicologia, quando a psicologia passa a ser uma disciplina independente, promoveu a discussão de que a gente dispõe, enquanto ser humano, de múltiplas possibilidades para experimentar uma inteligência singular. Então, assim, tem muitos tipos de inteligência e esses testes de QI, eles não dão conta de capturar todos esses tipos de inteligência. Eles dão conta de capturar uma inteligência que é pragmática. Então, assim, você dizer que o QI do brasileiro é tanto não significa absolutamente nada, porque o que quer dizer isso? Como que é realizado esse teste? Isso é tão, sabe, é uma coisa tão assim, tão sem significado. O que é isso? O que é isso? É um indivíduo com uma trajetória que deve ser respeitada e seu riso é um desrespeito. Que é isso, cara? Não, gente, eu não desrespeitei Blade. Ah, vocês estão loucos? Vocês acham que eu desrespeitaria Blade, gente? Pelo amor de Deus, eu sou um fã de Blade. Óbvio, são muito mais cientes do que eu no que diz respeito à educação do país. Eles sabem exatamente o que eu estou falando. O ensino hoje que é colocado nas escolas, ele é contra a educação real. A instrução formal é totalmente oposta à educação real. Na verdade... Não, gente. Não, galera, vai desmonetizar minha live, pô. Aí, Sassá. Aí. Feliz aniversário aí. Ah, Valmara. Trabalha na Indra. Aniversário dela amanhã. Manda um feliz aniversário pra ela aí, mano. Ô, gente, eu queria agradecer por você ter colocado minha música aí, mas vai desmonetizar minha live, cara. Mas feliz aniversário, parabéns. Parabéns. Tá ligado? É, a música é minha, cara. A Te música mandou é minha. R$5. Ele não passa no teste, por isso que está falando isso do meu povo brasileiro. Pelo amor de Deus. Por que a minha música vai desmonetizar? Porque, gente, eu não consegui o direito da música, vocês acreditam? Cara, deixa eu falar pra vocês que estão escrevendo música, produzindo música. Cuidado com os contratos que vocês assinam, porque às vezes vocês assinam os contratos que você não sabe nem o que você tá fazendo. Então, cuidado, tá? Samuel, eu cheguei no seu canal a partir de uns vídeos preparados, vídeo ensaio. Você não pretende voltar a fazer? Vou voltar a fazer, já lancei um, inclusive. Vamos lá, vamos voltar, né? Hoje a gente está passando por um processo bata no Blade, bata. tão grande que a educação que é dada para essas crianças é no sentido de fazer o quê? Com que elas virem NPCs, gados. A prova viva disso é que hoje as pessoas erram, inclusive erros básicos na própria língua portuguesa. Não sabe usar uma vírgula, não sabe o que é ponto de exclamação. Mas isso aí sempre existiu, né, gente? E tem outra coisa também. A língua é viva, tá? O objetivo da língua principal é se comunicar. Então, se você está conseguindo comunicar, a função da língua primordial você está conseguindo cumprir. Você não aprende gramática depois a falar, você aprende a falar depois gramática. Então, não vamos supervalorizar a estrutura formal da língua, porque ela existe e precisa ser respeitada, mas o cotidiano exige uma comunicação muito mais assertiva, muito mais direta. Então, calma lá. Eu vejo isso direto acontecendo. A galera interage comigo na live lá, né? Então, assim, hoje em dia no Brasil você escreve muito mal e fala-se pior, inclusive. Ixi, o Super Xandão tá dizendo que o chat dele é burro, não sabe escrever. Puta que pariu, viu? Eu achei forte. As pessoas não têm dominância nem mais da própria língua. Se você sai da sua escola e você não domina a sua própria língua, sério mesmo, o que você espera do futuro? De verdade, é uma piada isso daí. Inclusive, recomendo que vocês pesquisem sobre um professor que ele já faleceu, um professor excelente, chama Pierluigi, não sei exatamente a pronúncia dele, é um pouco difícil, tá? Mas se vocês pesquisarem no YouTube, vocês vão saber quem que é. Ele falava exatamente isso. Ele falava que o sistema de ensino que é aplicado pro brasileiro é para deseducar, é retrógrado.
ele não estimula. É uma decoreba, é um Ctrl-C, Ctrl-V, entendeu? Pra você ir bem numa prova, basta você decorar o que vai cair na prova, escrever lá e tá tudo certo. No outro dia você não lembra de mais nada e ó, acabou. O mais maluco é ele falando assim, as pessoas não sabem falar. Aí ele fala o nome do autor errado. É o mais maluco. O mais maluco é ele fala assim, as pessoas no Brasil, elas não sabem falar. E tem um autor, Pierre Lourdes. Veja aí o nome dele que eu não sei falar. Pô, o Substituto. Ô Gabriel Brandão, eu vou te tirar da live, porra. Tu fica escaralhando minha música lá. Tu foi lá no meu Instagram pra tu dizer. Eu postei uma foto lá com outra música. Tu foi lá comentar. Graças a Deus que tu não botou aquela tua música ridícula estragando a foto. Eu vou te tirar daqui, vou te tirar do Instagram também. Rebata, Maxwell. Você não aprende nada com profundidade. Nas escolas você não usa a tecnologia a seu favor pra fazer uma pesquisa, coisas do tipo. Então, assim, é um ensino raso, muito atrasado. Não sou eu que falo isso. Os profissionais da educação, se pegarem eles, aqueles que estão realmente preocupados, eles... Sim, gente, minhas músicas estão no Spotify, tá? Meu nome no Spotify é Samuel Sadan, escutem lá. E tem uma que eu queria muito que batesse 10k de streaming, porque eu quero lançar outra, mas só quero lançar quando essa bater 10k. E de forma orgânica é muito difícil, tá, gente? Eles falam essas coisas, né? Tudo que eu tô falando são coisas que eu vejo pessoas que têm muito mais conhecimento do que eu falarem, né? E a gente vê na prática isso daí acontecendo. Né? É ou não é verdade que cada vez fala-se pior e escreve-se muito pior ainda? É verdade, não é verdade não. isso daí? Tô falando alguma Estica a Corda mandou R$5. Samuel Alacazam contra a Liga de Pedreiro. Quem assina mais contrato? Opa, calma lá, moleque, o Luva de Pedreiro aí entrou num problema, né, gente? Vamos ver aqui. Fala-se pior e escreve-se muito pior ainda. É verdade. Não é verdade. Irmão, isso aqui é uma das... Cara, isso aqui, bicho, é uma das... Irmão, o cara conseguiu botar o O'Brien e o Blade no mesmo programa. Tu tá de sacanagem comigo? Pô, mas desculpa aí, galera. Isso daí? Tô falando alguma mentira? Desculpa aí, galera. Calma lá. Eu creio que é bem visível isso daí. Calma lá. Palavras, parça. Pois é. Não, assim, claro. Pô, assim, é tão na cara, é tão escancarado que eu não consigo entender como que as pessoas não percebem isso ainda. O sistema quer que você seja um cara inteligente, forte, provedor, chefe de família, com um casamento bem estabelecido, com Deus no centro e uma penca de filhos? Ou ele quer que você seja um derrotado, um cara que não sabe falar a própria língua, um cara que vai ficar transitando no mundo igual um inseto, que vai de um lado pro outro na dependência de qualquer estímulo que vem de qualquer lado? O que é vantajoso? Que paga imposto sem falar nada? É perfeitamente lógico isso que eu tô falando ou não? Se você vai partir do pressuposto que você quer escravizar uma sociedade e dominar uma população, você entrega inteligência. Você quem? Inteligência e preparo para elas terem capacidade de discernimento ou você justamente mantém elas na ignorância? Mantém. Querido, o sistema é quem? O sistema é foda, parceiro. Tá ligado? Ignorância. Ignorância. É uma coisa lógica e óbvia. É isso. Não, se a educação fosse real nesse Brasil, significaria o quê? Que as instituições teriam a qualidade que deveriam ter. A população não seria gada do jeito que é. Entendeu? Então seria um... O Blade com a participação sempre marcante. O Blade olhando assim pra ele, porra, tu é um vampiro, filha da puta. O Blade muito marcante. O sistema é foda, parceiro. Vai, Blade, bata, o oposto do que eles querem. O povo iria se libertar. O povo ia, descer a linha mesmo, não ia suportar nada. Esses caras semi-analfabetos aí na presidência, os caras que não têm noção nenhuma do que fala. Só você observar as falas desses políticos. É sempre a mesma coisa que eles falam. Nem o discurso muda. Tudo a mesma coisa. Tá bem na cara pra mim, tá muito visível o que tá acontecendo. É verdade que você vai apresentar um quadro no Brasil Paralelo? Não, no Brasil Paralelo não. Conta a verdade. Não, vou nada. Brasil Paralelo... Não, é que assim, o Brasil Paralelo foi o seguinte, eles me convidaram uma vez pra participar lá do podcast, mas na época que eles me chamaram, eu tava numa época que eu tava muito focado nas lives. E eu não
queria e não podia sair de casa porque eu tava muito pauleira nas lives, né? Esse ano eu tô mais tranquilo, tô até vindo aqui, tendo esse privilégio de vir aqui conversar com vocês, né? Então, assim, talvez dessa vez, se me fizessem um convite, se tivessem aberto... Gente, vai ter um momento que eu vou fazer live, tipo assim... Esperem, tá? Vai ter um momento que eu vou fazer live, tipo assim, 5 horas por dia de live, tá? Vai ter um momento que eu vou fazer, tipo assim, 5 horas por dia de live, 6 horas por dia de live. Tá ligado? O bagulho vai ser louco também. Vão se preparando. Talvez eu fosse lá conversar com eles. Eu acho o Brasil Paralelo um canal muito interessante para falar de política, né? Tenho discordâncias de ideias ali, né? Acerca de questão mais econômica. Vou sim, gente. Vai ter uma hora que eu vou fazer essa quantidade. Só 5 horas de live. Caralho, que esculacho. Para com isso. E tal, às vezes que eu vejo eles apresentarem, não acompanho direto. Pô, o cara tá dizendo que tá difícil aguentar 2 horas, filho. Eu vou te banir da live, então. Vou te tirar da live. Sai fora, sai fora. Mas eu iria sem problema. Eu converso em qualquer lugar, não tem problema com ninguém. Eu sou um cara a favor disso, entendeu? Inclusive eu falo isso pras pessoas, eu sou um cara que eu quero buscar o que existe de melhor nas pessoas. Eu quero que as pessoas se deem bem, mesmo tendo diferenças. Eu quero que tenha respeito, sabe? Que tenha uma conversa saudável, que a gente vá, que nós todos... mandou R$10. Graças a Deus temos você, Xandão. Rasga o verbo para a gente burra aqui do seu chat. Sua mãe não lembro de mim, Sasa. Eita, muita informação. Se a minha mãe lembra de você, desgraça. Consigamos ir juntos pro progresso, entende? Eu acho que a gente tem que mirar, sabe, nesse caminho e todo mundo se juntar nesse momento para fazer isso. Olha aí, Farol Urubista, Sassa. Samuel Saddam, querido. Eu quero ficar escutando sua voz de veludo o dia todo. Gente, sigam o canal de Farol Urubista, tá? Conteúdo de qualidade. Alguém já te chamou para algum tipo de partido político, alguma coisa assim? Não, para partido político não. Recentemente teve só um contato com a galera do MBL. Isso aí. Tinham rumores aí que estavam te chamando para MBL. Então, aí o MBL, o Arthur, né, me convidou para ir lá. Eu falei, claro, vou aí, troco ideia. Sigam o canal Urubista, gente, que é um bom canal. Com vocês, não tem problema com ninguém em particular, nunca tive nada. É isso, essa Nobu, esse cara lá. Discordei desse Xandão aí. Eu me pergunto aí. Que ele tá falando do analfabeto funcional, etc. Pois é, né? Essa galera aí que deixou ele famoso aí. Porque esse maluco aí só faz idiotice na internet. Qual foi o papel dele realmente pra sociedade brasileira? Que eu posso levantar e falar assim, caralho, vou adotar isso do Xandão. Além de ficar levantando peso e mostrando o peitoral e etc. Caralho, irmão, o cara simplesmente escaralhou com o Xandão, porra. Escaralhou com o Xandovski. Foi foda. Foi foda. Por que que eu cogito ir lá? Porque eu acho que é um ambiente legal para conversar sobre as ideias políticas. Eu acho que essas ideias que eu tô falando aqui são ideias saudáveis para as pessoas. Eu acho que deveria ter mais discussão sobre isso. É uma dissertação muito boa de se fazer. Eu acho que pessoas mais preparadas... Olha aí o Andrei, tá falando aí. Fala, Samuel, não vou poder assistir a live. Estou na área de Copacabana esperando o show da Gaga. Tá lotado aqui. Tem 2 gays de 1,80 na minha frente trocando carinho. Podia ser a gente. Valeu. Olha aí, Andrei Benicasa. Ah, filho, o bagulho é louco. Tá ligado? E mais inteligentes, com maior conhecimento de causa do que eu, um monte, deveriam falar mais sobre isso, entendeu? A ideia é essa. E principalmente trazer esse assunto para os jovens também, para que eles não sejam massa de manobra. A molecada de hoje em dia não sabe que a maior mineradora do mundo está aqui no Brasil, que é a Vale do Rio Doce. Eles não sabem o alto setor de água potável que a gente tem. Que cerca de 21%, 22% de água potável está aqui no Brasil. É muita coisa. O tal do grafeno aí. Mais uma participação do Blade aí, icônica. É muita coisa. O Blade tá sempre fazendo participações icônicas, né? A primeira delas foi depois foi é verdade. E agora é muita coisa. Filho, é o Blade. Bota, Maxwell, bota. Grafeno, claro. Tá louca. Opa, nióbio. Que já está, nióbio, né? Nióbio. Inclusive o Dr. Enéas, ele dizia que só o nióbio... Começou. Meu nome é Enéas. Começou. Vai, fala do Enéas, fala. Óbvio, só um elemento desse, ele poderia trazer independência financeira para o Brasil. Porque cerca de 97% ou 98% do nióbio mundial está aqui. Essa despolitização com viés de direita liberal é um dos maiores desafios do pensamento político. Sem sombra de dúvidas, porque parece que ele não
Blade do programa mandou R$ 5. Vossa Nix despertou a ira do Blá Tenebris, suportai as eternas consequências. Não, calma lá. Calma, filho. Calma. Calmou. Brasil. E o nióbio, para quem não sabe, é um aço extremamente refinado, é um tipo de material que você utiliza, ao mesmo tempo que ele é muito robusto, muito firme, ele também é muito flexível. Então você deixa armas, prédios com menos peso e ao mesmo tempo resistente, mais parrudo, eles suportam mais pancada. Então assim, avião supersônico, arma, prédio, vigas... Será que um foguete de nióbio passaria pela atmosfera? Não, aí eu acho que não, já por causa do criador. Aí eu já acho que o criador não permite, acho que nada vai. Não, pra fora lá não tem como. Lá o negócio é embaçado mesmo, entendeu? Se o criador falou que os céus pertencem a ele, que o ser humano não vai lá, e se eu tenho o exemplo da Torre de Babel, né, que caiu e o criador interviu ali, eu não boto fé nisso, né? Eu sinto muito, mas é que nem eu falo, eu sempre tô do lado da Bíblia. Mas tu entraria pra uma vida política ou não? Eu não tenho interesse, por quê? Veja bem, partido político no nosso país é uma estrutura extremamente broxante. Porque o partido político é assim, ó. Se eu entrei num partido político, lá você tem um grupo de pessoas que supostamente defendem a mesma ideia. Mas, se num determinado momento esse partido político, esse mesmo grupo de pessoas resolve seguir outra ideia, eles seguem. E você, ó, é basicamente isso, entendeu? Eu não acredito em partido político. O que deve existir pra mim é assim, um partido político de verdade é o quê? Olha aí, o querido. O Blade comentando parece o Sassá parando pra falar. Peraí, cara. Letícia tá falando, broxante. Partido que estabelece uma ideia central e não foge dela por nada. Mas o que acontece com os partidos políticos? Eles dão as mãos, porque é assim que a política é feita. Um partido dá a mão pro outro, ele defende uma coisa hoje. Não, você tem que falar da política partidária do Brasil, né? Amanhã ele defende outra porque entrou uma pessoa específica naquele partido e aí tem que mudar a postura. Eu não gosto dessas coisas. Você defende, então, uma candidatura política... ser livre uma candidatura política que não tenha convênio nenhum a nenhum partido? Você acha que um cara pode se candidatar a uma presidência, a um cargo político, sem precisar estar alienado a nenhum tipo de partido político? Olha, é meio difícil de falar sobre isso, é um pouco complicado. Porque eu acho que hoje ainda é uma obrigação, né? Não, precisa, você precisa pertencer a uma estrutura, sim. É porque o problema central, que nem eu falo, o problema não é o partido político em si, o problema é a forma como os partidos políticos se comportam. É uma estrutura extremamente... O pior, mano, é que tipo assim, o Xandão, ele fala umas paradas que faz sentido, tá ligado? Ele faz umas críticas que faz sentido, só que tem umas coisas que ele fala que você fica assim, pô, como é que a mesma pessoa que fala isso aqui, fala isso aqui? Aí isso gera meio que uma confusão na cabeça da pessoa, tá ligado? Assim, fraca, frágil, justamente por isso, por causa dos acordos. Política virou a arte do acordo. Se um partido político fosse feito como o Prona do Dr. Enéas foi feito, e uma ideia central, e ninguém fugisse dessa ideia, ninguém se vendesse, ninguém se cooptasse, aí sim, mantendo aquela ideia... Se o Enéas chamasse no Prona, tu iria? Aquele Prona lá do Dr. Enéas, esse sim. Mas não é por causa do partido, é porque eu sei que eu poderia confiar que a ideia ali, ela não sai do eixo. Sim. A ideia se mantém permanente. Eu acho que é isso. A questão não é não existir partido. Tudo bem, tem que existir, pode existir, mas que seja uma ideia fixa, que realmente ele se mantenha firme naqueles valores, entendeu? Constância. Eu acho que uma coisa legítima, verdadeira. E não uma coisa que você cria só para defender ali uma ideologia qualquer e daqui a pouco você tá trocando. Tá defendendo outra coisa ou alguma coisa que é diametralmente oposta ao que você defendia antes. Entende esse tipo de coisa? Essa contradição que existe no meio político, que é comum? Sim. É isso daí que é o problema, um dos problemas fundamentais que eu vejo. É isso, é assim que eu penso. Você é um cara muito interessante. Obrigado. Eu tô. É um cara muito interessante. O Blade. O convidado mandou R$5. Eu tô. Tô vendo um caminho avantajado nesse Xandão, ai. Eu tô. É o Blade. Mais uma participação do Blade. Eu tô. Moleque, o Blade só com participações icônicas. Eu conversaria com você. Olha aí o Blade. Dias e dias. Da hora. Eu também sinto a mesma coisa, que a gente poderia conversar aí. Eu gosto muito dessa troca de... Moleque, o estúdiozinho aqui, ó, se garantiu demais, tá? Informação com você. É que aqui, inclusive, eu tô conversando com vocês, eu não tô no modo... A galera vai até estranhar, galera, porque eu não tô no modo Super Xandão. Eu tô conversando com vocês numa boa aqui, como... Modo Super Xandão? Gente do céu. Que modo que é esse? Que modo Super Xandão que é esse? Pelo amor de Deus.